Então eu vim falar primeiro sobre a origem. Isso é matéria lá dos textos humanos. Onde foi que surgiu Esparta e Atenas? Na Grécia, durante o Império Grego. Não que a Grécia já fosse determinado um país, não era um país a Grécia ainda. Então tinha as polis, Atenas era uma polis e Esparta era outra. O que era poli? Cidade. Por isso a origem da palavra metrópole, todas as palavras terminadas em poli, quer dizer cidade. Eram cidades que tinham governos próprios, não tinha país. É como um exemplo, assim, como se Poços de Caldas fosse um pequeno país, como Caldas fosse outro pequeno país, Andradas fosse outro pequeno país, cada um com seu governo próprio, com sua economia, religião e maneira de viver. E Esparta e Atenas faziam parte desse território. A maior briga deles era por isso, por causa de determinar territórios. E havia essa rivalidade entre as duas cidades. Atenas, nós herdamos de Atenas a democracia, porque lá eles já buscavam ouvir um conselho que era formado de 5 pessoas para decidir como seria a política da cidade. Agora Esparta não. Esparta já era mais militar, mais ditador. E o que acontecia com a sociedade em relação a essa rivalidade, tanto de Atenas como de Esparta? Em relação à criança, quando nascia, era a mesma coisa. O menino vivia com as mães até os 7 anos. Em Atenas, quando esse menino completava 7 anos, ele era entregue a pedagogos, né, que eram os professores na época. Esses pedagogos, eles eram escravos ou servos que serviam para educar esse menino. Esse menino era preparado... Em Atenas. Em Atenas. Era preparado para discutir a política, para servir a Atenas de maneira democrática. Em Esparta era o contrário. Esparta, o sofrimento já começava quando nascia. Mas, Sandro, em Atenas as mulheres também não eram alfabetizadas, eram só os meninos? Elas aprendiam muito pouco. A mulher era mais preparada para ser boa mãe. Elas recebiam educação, sim, mas aquela educação já voltada para que ela fosse preparada para criar esse menino até os 7 anos. Agora, em Esparta, quando nascia, já havia um conselho de anciãos, porque o pai não era dono da criança. A primeira coisa que o pai fazia era pegar essa criança e levar para esse conselho. Lá nesse conselho, eles iam analisar, como se eles fossem médicos, doutores, se aquela criança poderia viver ou não. Se ele fosse um bebê robusto, forte, né, tanto menino quanto menina, ele era julgado e, se tivesse dentro das condições que eles exigiam, eles devolviam para a família e aquela família iria criá-los até os 7 anos. Se não fosse, eles decidissem, isso aqui nasceu fraquinho, não vai ser bom. Já jogava em um abismo a criança. Então os pais já tinham esse compromisso de... O casamento lá era obrigatório. Todo mundo tinha que casar para poder procriar. E depois de procriar, eles iam decidir se essa criança viveria ou não. Se vivesse, né, as mães já começavam a preparar essa criança, porque aos 7 anos eles iam para os quartéis. E era um quartel mesmo. Eles tinham que aprender, inclusive, a roubar, né, para poder sobreviver. Porque o que eles falavam? Que o roubo seria uma maneira dele
um ato de coragem, porque o roubo era considerado errado, mas ele era corajoso o suficiente para poder cometer, né? Ele não seria punido por isso, apesar de ser errado. Ali ele vivia até quando ele fosse, por volta dos 20 anos, ele ficava no quartel. E se preparava para se tornar bom guerreiro, porque a Esparta só via a questão da guerra. Aí, aos 20 anos, ele recebia do Estado um território para morar e era obrigado a casar também para poder ter filhos, para poder servir no exército e defender Esparta. Agora, uma curiosidade que eles tinham, é que eu ainda falei com a Débora, eu estou vendo eles comentando muito em relação a Esparta é isso, Atenas é aquilo. Quando chegava na época das Olimpíadas, que, não sei se vocês sabem, as Olimpíadas surgiu na Grécia, eles paravam de guerrear e tornavam-se amigos. Aí eles defendiam, jogavam, participavam de todos os jogos que a Olimpíada pedia, depois eles voltavam para guerrear de novo. Ô Sandro, mas me fala uma coisa. Esparta e Atenas viviam em guerra? Porque Atenas não era uma polis militar. Eles viviam em guerra? Viviam. Eles brigavam por causa de território. Eles queriam ampliar o território. Ampliar o território. Aí teve uma época em que Atenas, ela se fez espécie de uma coligação com outras polis para poder vencer. Porque Atenas não tinha militares preparados, né? Tinha, mas não tão, porque o objetivo de Esparta era formar atletas, tanto que os meninos de Atenas, eles aprendiam ginástica e música nas escolas, e o de Esparta era só serviço militar mesmo para os meninos. Eles tinham que passar fome, eles não poderiam dormir em camas, só em coisa de palha, né? Porque o sofrimento, eles tinham que aprender a sofrer, porque eles sofrendo, eles seriam bons soldados. E isso até... Hoje não, hoje é tudo diferente lá, né? Mas foi durante todo o Império Grego havia essa rivalidade entre as duas cidades, né? Então, na sua opinião, você como professor de história, existe uma cidade que você considera melhor que a outra? Entre Esparta e Atenas? Hoje em dia não, porque hoje eles fazem parte de um mesmo território que é a Grécia, né? Cada um voltado para o jeito da sua economia, porque eu não sei se vocês, tanto em história quanto em geografia, não sei se vocês estudaram o território grego. Não, ele é muito montanhoso, ele é feito em cima de pedras, então existe uma dificuldade muito grande para a agricultura, para determinadas áreas da economia, né? Então essas duas cidades, elas procuram um jeito melhor de sobrevivência. Mas não existe mais aquela rivalidade que existiu no passado. Essa rivalidade existia por causa da briga por um território, porque não tinha países ainda. Só passou a ser conhecido, era Império Grego, era enorme o Império, assim como o Império Romano, né? O Império Grego, ele veio substituir o poder do Império Romano, no final da Idade Antiga, né? E esse império, peraí que eu perdi esse império só passou a existir na época em que surgiu Portugal e Espanha, quase na época do descobrimento do Brasil, né? No ano de 1500. Agora, o Império Romano, essa briga de Atenas e Esparta, foi lá antes de Cristo. Então, foi muito longe da nossa realidade. É matéria gostosa para se estudar. É porque amanhã a gente vai fazer um trabalho de pesquisa sobre esse assunto. Aí eu queria que você realmente produzisse o assunto para eles poderem saber, né, até o que eles vão pesquisar. Então, aqui na biblioteca... Oi? Ela passou um filme.
Mas eu acho que não tem muito a ver com Esparta e Atenas, não, né? O que tem mais, mas que vai mostrar mais a questão, embora tenha ficção, é aquele do Rodrigo Santoro, que é 300 de Esparta. Esse daí você pode passar para ele. Porque naquela época também havia muita ficção. O homem acreditava muito nos deuses, né? Naquela maneira de viver. Então esse filme dá para ter uma noção de como era a guerra. Né? Eram cruéis. Uma vez eu fiz um trabalho com o EJA, que eles são mais adultos, do 6º até o 9º ano, o homem cresce através de revoltas. Então, começando lá da pré-história até os nossos dias, você pode ver que o homem só tem algum resultado a partir do momento que ele parte para a briga. Hoje, nós somos preparados intelectualmente como eram os atenienses, mais ainda, né? Que a gente não sai por aí estapeando. Não é por causa que vocês estão numa gincana que vão sair brigando. É aí que eu queria chegar. Não é? Mas, gente, ó, essa rivalidade entre as duas polis, as duas cidades, não é pra gente trazer pra nossa gincana. Não. Ó, gente, nós estamos aqui numa brincadeira. A gente acabou de apresentar, Sandra, você até perdeu, tinha uma belezinha nessa sala. Apresentação de telejornais. Então foi uma brincadeira séria. A gincana é uma brincadeira séria.